Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para quem acompanhou, quem vai acompanhar, hoje começamos nosso segundo dia lendo o livro Saúde é Desenvolvimento, desenvolvido pela Fiocruz, né? No departamento de pesquisa, né? De estudo. E vamos que vamos. Voltando. No primeiro capítulo, para quem não leu, eu recomendo que leia. A gente fez a breve introdução do texto, foi rapidinho. E a gente tô tentando testar esse mapa mental aqui para deixar disponível, né? Para quem quiser acompanhar, quem quiser mexer depois, deixa uma cópia nele. E eu vou colocando os principais pontos, né? Na introdução a gente viu que o SUS é o maior sistema universal de saúde do mundo, em termos populacionais, que ele contribuiu para a nação, para a noção coletiva de saúde nacional, que ele surgiu mais ou menos que a Fiocruz surgiu mais ou menos com a saúde do Brasil, e que o que esse livro propõe? Ele propõe utilizar o nosso sistema de saúde e transformar ele num complexo econômico industrial. O que seria isso, né? Na, a grosso modo, falando por cima, utilizar nossos instrumentos de pesquisa, de fomentar uma indústria da saúde, né, no país, e isso ser utilizado como uma forma de criação de uma soberania nacional, que o Brasil trazer para o Brasil uma soberania que sirva o seu povo e que tire ele dessa zona de um fazendão, né? Que a gente chama. Um fazendão que serve só para exportar carne, café, metal e não tem uma complexidade industrial, né? Decente, que sirva o povo mesmo, né? Então, a gente vai iniciar hoje o primeiro capítulo. Até deixei um, um, um comecinho feito, né? Que é do capítulo 1, que ele chama o quê? A saúde como opção estratégica para o desenvolvimento do Brasil. E a primeira parte desse primeiro capítulo fala sobre a economia a serviço da saúde. Vamos tentar, coloquei um documento no Word aqui para ir colocando as principais anotações no começo, porque eu fui tentando fazer o mapa na hora. Acabei me atrapalhando, demorou muito, então eu vou fazer o quê? Vou copiar as principais partes aqui no Word e no final eu complemento no mapa mental, né? Vamos se adequando aí, tô me adequando também a esse formato novo. E acho que vai ser mais legal de fazer assim, vai ficar um resumão, vai ficar mais fácil de gravar. E bora pro texto, né? Vindo aqui pro texto, já deixei para vocês verem e agora vamos deixar para mim. Vamos lá. A saúde como opção estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Vamos lá. Este capítulo foi elaborado no âmbito Desafios para o Sistema Único de Saúde no contexto nacional e global de transformações sociais, econômicas e tecnológicas, CEIS 4.0. Coordenado pelo CEE Fiocruz, as opiniões expressas refletem a visão dos autores, não representando a visão institucional sobre o tema. Ele está falando que o que ele está escrevendo representa a visão dos autores, que a gente leu lá na introdução, e não necessariamente representa toda a Fiocruz, né? Agora damos início ao capítulo 1. A economia a serviço da vida. A saúde pode e deve ser o novo vetor de desenvolvimento do Brasil no século XXI, capaz de enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais. Se no passado falava-se no aço, petróleo e automóvel, o complexo econômico industrial da saúde, CEIS, se apresenta no cenário atual como uma aposta estratégica para o país voltar a crescer e superar a situação de regressão social e dependência estrutural. Vamos aos pouquinhos, né? O que ele está falando? É, que a saúde pode ser, como a gente comentou antes, um vetor para o desenvolvimento do nosso país. A gente tem o maior sistema de saúde do mundo, né? Em termos populacionais. E aqui, enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais. Essa aqui é uma parte muito importante. Por quê? Quando você vai falar de um desenvolvimento, ele não.
ele não vale por si só, independente das consequências, né? Existem desafios econômicos, que é a renda, de onde vai vir a renda, para onde que vai ser, onde vai ser colocado o dinheiro para se desenvolver a área da saúde. Os problemas sociais, desigualdade, né? Em certos locais, por exemplo, você vai lá para a Amazônia ou comunidades ribeirinhas, como é que vai ser para chegar a saúde, a vacinação nessas comunidades mais distantes. Aqui na Baixada Santista, onde eu moro, você vai lá para o Fundão no Médico 70, como é que vai chegar? Um complexo de saúde lá, um postinho, uma campanha de vacinação, uma campanha da dengue, sendo que são locais que não têm, muitas vezes, nem água potável, né? As pessoas não têm acesso à educação, que já cai nos ambientais também, né? Não tem acesso à água potável, esgoto a céu aberto, tem uma como é que fala essa palavra? Proliferação, ó lá, maior de doenças nessas regiões, por conta de uma desassistência, de uma de uma desestruturação daquele local feita de propósito, olha lá. Não é As pessoas não passam fome no mundo porque é algo normal, natural. A gente já conseguiria alimentar essas pessoas. Essas pessoas passam fome, pegam malária, diarreia, não têm acesso à água, não têm acesso à comida. Uma a cada 5 pessoas em Pernambuco não tem acesso à água potável. Em São Vicente, quando chove, alaga a cidade inteira. Morei muitos anos em São Vicente, lá na Náutica 3. E quando chovia, eu não saía de casa. Então, vamos lá. São problemas que eles existem não por naturalidade, mas por um projeto social. Um projeto de sociedade, que é o capitalismo, que ele necessita que exista essa desigualdade, que existam pessoas na penúria, na miséria, para quê? Para se cobrar menos, para que essas pessoas não possam se mobilizar, para que essas pessoas não possam se juntar e ficar com o resultado daquilo que elas produzem, né? E seguindo, se no passado falava-se do aço, petróleo e automóvel, o complexo econômico industrial da saúde, perdão, se apresenta como uma aposta estratégica, ó, como uma aposta estratégica, pode não ser certeza, mas como ele vai discorrer aí no livro, eu acredito, é uma chance muito grande, porque a gente tem o maior sistema de saúde do mundo, né, em termos populacionais, né, para o país voltar a crescer e superar a situação da regressão social e dependência estrutural. Regressão social, por quê? À medida que passa dia, passa ano, é mais difícil de você conseguir uma comida decente, uma alimentação decente, né? De você conseguir uma escola decente para sua família, cada vez é mais caro, mais difícil. Você tem que trabalhar mais, é mais hora extra, você paga menos, recebe sapo aqui na orelha. E aí para conseguir trampo pro seu filho, é mais difícil ou para sua filha, né? Ou filha, né? E a dependência estrutural. O que ele está falando de dependência estrutural aqui? Ele tá falando que na estrutura do nosso país, ainda somos dependentes das mercadorias de outros países, né? Remédios do câncer são caros porque são importados, né? Muitos remédios que são utilizados aqui no Brasil são de princípios ativos importados, né? Que eles chamam de IFA. Então, a proposta é que, em vez de você importar um remédio e encarecendo o custo da logística, da negociação e ainda mandando dinheiro para fora, você criar um complexo de pesquisa e de criação, um complexo industrial que abarque, né, a criação desses remédios e tire esse peso logístico e ainda se gere emprego aqui no nosso país. Então vamos seguindo. A dolorosa experiência da Covid-19, vamos lembrar que a Covid-19 no país matou 600 mil pessoas aproximadamente, né? Olha lá, com a perda de mais de 600 mil vidas, 680 mil vidas, olha só, isso eu não sabia. Deixou evidente o modo limitado como tem sido tratada a relação entre economia e sociedade no debate nacional. O Sistema Único de Saúde, SUS, e o estado de bem-estar social mostram-se construções valiosas da sociedade que podem se consolidar como grande oportunidade para o desenvolvimento do país, indo além de medidas compensatórias, e, para tanto, o triste paradigma dominante que coloca em campos opostos economia e saúde, mercado e sociedade, Estado e iniciativa privada, deve ser substituído por uma perspectiva que integra os campos econômicos, sociais e ambientais. Eles estão falando o que aqui? Não se pode pensar separado o papel social, ambiental e econômico da nossa, da nossa realidade concreta, que é o quê? Você não pode eximir de responsabilidade econômica, social e ambiental as empresas da saúde que fazem o que fazem no Brasil. Você não pode eximir
dos campos econômico, social e ambiental os projetos de lei que, que deterioram a saúde pública do Brasil. Ano que vem, né, já foi decretado pelo governo atual, o governo Lula, que não vai ter verba nem para saúde e nem para educação. Não dá para dissociar isso das consequências econômicas, sociais e ambientais dessa fala, dessa decisão, desse pronunciamento. Não dá para você retirar dinheiro da saúde pública e colocar na saúde privada e não pensar nas consequências sociais, econômicas e ambientais disso, né? Então, o que que a gente está falando? A gente está falando que eh, o que acontece, o lobby da saúde, para não baratear um preço do valor de um remédio, o lobby das grandes empresas da saúde para não fornecer um atendimento de qualidade, para sucatear o SUS, tudo isso, isso tem consequências diretas na saúde pública do nosso país, no acesso de uma, isso é a diferença que uma pessoa vai ter acesso a um leito decente, né, uma, o acesso a um remédio decente, o acesso a um tratamento decente quando ela for numa UPA, na USAFA. Eu vou na USAFA aqui do meu bairro, é uma fila quilométrica, né? Você tem que chegar bem cedo, você tem que chegar, tipo assim, antes da amanhecer, 6, 6 e meia da manhã, acordar antes do amanhecer, perdão, para chegar às 6, 6 e meia da manhã, para conseguir um atendimento e conseguir trampar no dia, né? Senão você vai passar o dia inteiro lá. E isso não é algo que é feito como se fosse natural. Existem causas, né, antes disso, econômicas, sociais, ambientais e consequências também, tá bom? Essa parte aqui, ó, é importantíssima e a gente já vai colocar no nosso Wordzinho. Vamos lá, mandar bala. E aqui pra vocês verem, ó, só tô copiando e colando, ó. Pum, tá ali, fechou? Depois nós manda lá pro, pro mapa mental. Vamos seguindo. Diante de uma conjuntura de profundas transformações globais, conjuntura aqui, eu não sei explicar, não vou saber explicar com muitos detalhes porque eu não sou um profissional da área, né? Mas o que ele quer dizer com conjuntura é o conjunto de acontecimentos na realidade em um certo período, né? Que que aprofundam, ou então, vamos lá, mais simples. São as coisas que acontecem no mundo e suas consequências, né? São as causas e consequências daquilo que acontece no mundo hoje, seria a conjuntura dos fatos atuais. Fechou? De profundas transformações globais, o Brasil está imerso numa intensa crise econômica, social e ambiental, né? No país que se situou entre as 6 economias mais importantes do mundo, a fome de 33,1 milhões, o desemprego de 10 milhões e o aumento da precarização e do subemprego, que atinge um número crescente. Famílias são crescente de famílias, né? São as consequências mais visíveis do baixo dinamismo econômico e da acentuada reprimarização da economia brasileira, que são acompanhadas do avanço do desmatamento, da contaminação dos ecossistemas e perda da biodiversidade. Vamos lá. Aqui tá, não está dissociando, como eu falei, as ações de empresas, de projetos políticos, né, do capitalismo, da realidade do povo. Que ele está falando que a fome no país se situou esse país que a gente vive, Brasil, ele está entre as 6 economias mais importantes do mundo. E como é que 33 milhões de pessoas passam fome? Como é que o desemprego atinge 10 milhões, na época que ele está escrevendo o livro? Como é que a precarização e o subemprego, ou seja, emprego terceirizado, salário ruim, a gente vive num país que o salário é 1.500 e uma cesta básica custa cerca de R$ 800, dependendo da região. Baixo dinamismo econômico, que é o quê? A gente é simplesmente um exportador de matéria-prima, commodity, né? Café, cana, eucalipto, minério de ferro, petróleo, né? E daí, como a gente não tem uma dinâmica de outros materiais para serem criados, desenvolvidos, vendidos, e também
entregues para o nosso povo, né? A gente vive num país continental e a gente não tem uma porra de uma ferrovia para entregar os materiais que a gente produz, né? A gente vive num país que a maioria do transporte é feito por caminhão e não tem um caralho de uma empresa que faça, que desenvolva caminhões brasileiros, pelo menos, né? O nosso combustível, o preço dele não é nacionalizado, entendeu? É utilizado o PPI, né? Que o governo anterior, os governos anteriores impuseram e o governo atual não retirou, o governo Lula, né? E aí a gente paga um gás R$ 100, uma gasolina R$ 6, que é aqui na minha região. No país que a gente tem a Petrobras, tem a Landofavo, Isaac Sabá, que são refinarias. E aí, tudo isso para engordar o rabo e o dinheiro de meia dúzia de barão, né? Então, toda essa estrutura, essa conjuntura de fatos, é o que traz a fome para 33 milhões de pessoas no país que é o sexto país, na sexta potência do mundo, que dá desemprego, que traz o desemprego para 10 milhões de pessoas na sexta economia do mundo, né? Que desmata a rodo, saiu agora a nova PL que falou que praticamente o desmatamento as áreas liberadas para desmatamento nessa nova PL é do tamanho de um estado brasileiro, se eu não me engano é o Paraná. E vai seguindo, né? O capitalismo ele vai retirando tudo que ele pode e concentrando, concentrando. No ano de comemoração do bicentenário da sua independência, a economia não cresce, o meio ambiente é crescentemente agredido, o Estado está desestruturado e as necessidades básicas da população não são atendidas, recolocando o desafio de pensar como construir um projeto de país que promova o crescimento econômico, a equidade do ponto de vista social e regional, e a sustentabilidade ambiental, né? A proposta apresentada nesta obra parte da perspectiva de que a função econômica é garantir a sustentação material para a reprodução da vida das pessoas e do planeta. O que ele está falando aqui? Que esse texto aqui ele está indicando que a economia não deve servir para encher o rabo do Jorge Paulo Lema, do Blário Maggi, sei lá que porra é o nome daquele cara lá de Minas, do Valdemiro Santiago, do Ratinho, do Beto Sucupira, né? Nosso sangue, nosso suor, nosso trabalho não serve para engordar o rabo desses caras de dinheiro. Eles têm que servir para melhorar a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas mais saudável, ter acesso à saúde, conseguir trabalhar menos, né? Conseguir trabalhar numa escala humana, né não? Porque assim, se o que se produz aqui ficasse aqui, a gente tem mais cabeça de gado no Brasil do que pessoa. Como é que a gente não consegue comprar uma porra de uma carne quando vai no mercado, né? Tu vai comprar um quilo de carne aqui na região que eu moro é 40 quilos, R$ 40 um quilo do patinho. Cada ovo tá quase R$ 1, né? O atendimento, cadê? Já vamos passar também pro Word, né, papai? Que comigo é assim. Depois nós passamos pro mapa mental. Cadê? Pronto, chegando. Ó, o atendimento da legítima aspiração da população por uma melhor qualidade de vida exige capacidade técnica e científica do sistema produtivo nacional para atender às demandas da sociedade. Está dizendo que o quê? É necessário conhecimento e criação de conhecimento de pesquisa científica para poder resolver os problemas da população, né? O desenvolvimento e a inovação são fundamentais para a promoção de uma mudança estrutural, que garanta o acesso universal aos direitos sociais e à sustentabilidade ambiental. Quando ele fala mudança estrutural, o que ele está dizendo? Basicamente, vamos lá. Não adianta você dar um desconto, vai. Digamos que eu quero diminuir o valor do remédio do câncer. Eu vou lá e retiro os impostos sobre esse remédio, o que já tem no Brasil. Porém, como esse remédio vem de fora, ele continua caro, porque o Brasil não desenvolve esse remédio, né? É, o que seria uma mudança estrutural? Pegar a Fiocruz, é, o Instituto Butantan e fomentar com grana para pesquisa, visando criar um remédio brasileiro para o câncer, né? É que aconteceria.
geraria emprego, geraria renda, o Estado investiria em uma mudança na estrutura do complexo de saúde do Brasil, que ele geraria remédios para câncer de uma forma mais barata para nós e permitindo que a gente venda esse remédio para fora, né? Criando assim uma soberania nacional. Olha só a diferença de uma mudança estrutural para uma medida assim, vai lá, um, uma medida para diminuir os custos, né? É totalmente diferente de uma mudança estrutural. Colocar a economia a serviço da vida permite superar a falsa dicotomia entre as dimensões sociais, ambientais e econômicas, e orientar a economia para gerar renda, investimentos, empregos qualificados em sustentação a uma sociedade próspera, justa e democrática. Uma sociedade sustentável, comprometida com o bem-estar, somente será possível com a existência de uma base econômica e material nacional que dê sustentação a esse projeto almejado por uma sociedade democrática. Que ele está falando assim? Não adianta falar de boca para fora, né? Precisa se criar uma estrutura para que se permita uma base para que se permita a criação de um, de um de um complexo industrial que realmente modifique a vida das pessoas. Para que a senhorinha que tem a diabetes vá no postinho e sempre tenha o remédio da diabetes dela, a insulina. Para que o cara que trabalhou a vida inteira como motorista de busão, como meu padrasto, quando for no postinho, ele tenha acesso ao remédio de pressão dele, nunca cabe. Um remédio de pressão bom, né? É, é gerado por uma pesquisa brasileira, com custo reduzido, né? Bonitinho, fornecido de graça e ainda podendo vender esse remédio para fora. Essa é a diferença de uma economia voltada para o povo. Hum, hum, hum. E cadê aqui? Esse aqui já vai também pro Word. Vamos seguindo. Concretamente, essa perspectiva norteou a formulação de uma agenda para subsidiar políticas públicas para o desenvolvimento do CEIS, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, articulando o sistema econômico nacional e a organização do SUS e de bem-estar. O objetivo é contribuir para um projeto nacional de desenvolvimento que simultaneamente persiga o dinamismo econômico, como eu falei, ter mais ter mais a oferecer do que uma fazenda velha de vender café e carne para fora, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar social, né? Sustentabilidade ambiental que é o quê? Os caras tá queimando a roda aí, daqui a pouco a gente não vai ter nem mais água para beber. Capitalismo é isso. Inserindo-se em processos globais pautados pela soberania, solidariedade e pelo direito à vida dos diferentes povos e regiões. A saúde em meio às transformações sociais, econômicas e ambientais. Esse aqui eu vou passar para lá, porque como ele é um tópico, então provavelmente eu vou colocar como um tópico também lá no mapa mental. Rapidinho. Pronto, já passei, deixei em negrito. Bora que bora. O Brasil e o mundo passam por um conjunto de transformações que têm potencial de impactar de forma significativa a saúde. Transição demográfica e epidemiológica, quarta revolução industrial e tecnológica, globalização e financiarização crescente, risco de estagnação econômica, mudança no mundo do trabalho, mudanças climáticas, perda de biodiversidade. Isso aqui são pontos de conjuntura que ele está trazendo que influenciam na economia do país, né? E também na saúde do povo. Em um contexto de crise do sistema econômico internacional e acirramento das disputas geopolíticas entre países, essas transformações têm aprofundado as desigualdades sociais e territoriais e assimetrias econômicas e tecnológicas, além de impactar profundamente o sistema de saúde, com efeitos incontornáveis sobre o SUS. Um exemplo, vamos lá. Se chegar. Ele tá falando que o quê? Que. Aqui ele já vai explicar, então vamos seguir. Nas próximas décadas, segundo o IBGE, 2018, o país passará por uma profunda mudança demográfica e epidemiológica. Em 20 anos, a população deverá atingir cerca de 230 milhões de habitantes, e o número de pessoas com mais de 60 anos aumentará de 25 milhões para 50 milhões, representando mais de 21% da população.
Dentro desta faixa, a população com mais de 80 anos chegará a quase 9 milhões de pessoas. Qual que são as consequências disso? O aumento da longevidade da população representa importantes conquistas da sociedade. Legal. Ao mesmo tempo, seus efeitos geram desafios sociais. Vamos lá. Tecnológicos e econômicos que projetam, de forma inescapável, compromissos futuros do Estado. A transição demográfica resultará em um aumento da demanda no sistema de bem-estar, especialmente nos sistemas de saúde, em um país onde a população convive com problemas sérios de alimentação, habitação, saneamento, trabalho, locomoção e acesso a direitos básicos de cidadania. O que ele está falando aqui? Está falando que nos próximos 20 anos, segundo o IBGE, a população do Brasil aumentará e as pessoas com mais idade, a porcentagem das pessoas com mais idade também aumentará. Para além eh, de como é difícil essa pessoa conseguir uma aposentadoria, como é a humilhação, eh, como que essas pessoas, né? Qual a qualidade de vida dessas pessoas quando elas chegarem com 60, 70, 80 anos, aquelas que trabalharam a vida inteira, sem um plano de saúde decente, sem um atendimento decente, sem uma alimentação decente, né? Para além disso, o aumento dessa longevidade vão gerar novos desafios, que é o quê? Como que o Estado, né? Como que a nação brasileira vai tratar essas pessoas que envelheceram? Ela vai jogar para escanteio, como acontece hoje em dia, que os caras roubam os velhinhos do INSS, que o presidente do INSS tem mansão milionária no nome dele, né? O antigo presidente. E o atual foi apenas afastado do cargo pelo presidente quando chegou esse BO, né não? Presidente atual, hein? O que fala que é o pai do povo, o pai dos pobres. E o anterior não era diferente, hein? Porque ele sabe o que que ele fez? Ele foi lá e travou a fila de cadastramento dessas pessoas. Ou seja, a pessoa que tem que receber um BPC, que tem um filho autista, que é autista, que tem um problema que trabalhou no campo a vida toda e não conseguiu contribuir com o INSS, ela chega para conseguir o BPC, uma aposentadoria ali. Ou o trabalhador comum, né? Chega, como é o caso da minha mãe, que trabalhou a vida inteira para conseguir uma aposentadoria por aneurisma, não conseguiu, teve que ralar pra caralho pra conseguir a aposentadoria, tem que se humilhar. O que que vai acontecer com essas pessoas quando chegarem nessa idade, né? E aí, as medidas atuais que estão ocorrendo, elas simplesmente estão jogando essas pessoas a Deus dará, pra morte. Basicamente, ainda roubam dessas pessoas, né? E as empresas que estavam envolvidas, as pessoas que estavam envolvidas, tanto os cabeças quanto essas empresas, até agora não foram responsabilizadas. E no capitalismo, vou te falar, viu? No capitalismo, elas nunca vão ser. Porque quem tem dinheiro no capitalismo, meu amigo, tá acima da lei, tá acima de tudo, né? Então vamos seguindo. É, a transição demográfica. A transição demográfica é a transição da idade da população, tá? E vamos seguindo. Esse aqui eu também vou passar pra lá. Pum, pum, pum. Que é bem importante. Assim, no resumo não vai ficar todo esse texto, né? Claro, eu vou tentar diminuir um pouquinho. Vai ficar só os principais tópicos. Mas vamos seguindo. A complexidade epidemiológica se aprofundará nas próximas décadas, com o crescimento da participação de doenças crônicas na carga de doenças, mas sem haver um processo linear de transição, uma vez que as doenças transmissíveis, as causas externas e as emergenciais, uma vez que as doenças transmissíveis, as causas externas e as emergências sanitárias continuarão a pressionar o SUS. Esse conjunto de tendências se converte em um quadro de crescente complexidade epidemiológica, transformando a demanda por atenção, promoção e prevenção à saúde do século XXI. O que ele está falando? A população vai aumentar e a população idosa vai aumentar. Isso o que acontece? Por consequência, se torna mais complexo tratar casos de epidemia dessas populações. Por quê? A população é maior, é mais difícil de você controlar um surto vai, como o exemplo do Covid, de dengue, de febre amarela, de malária, de sarna humana, como teve aqui na minha região um tempo atrás, é, é de H1N1 se ocorrer, né? De SARS, etc., de bronquite, bronquite não, pneumonia, etc, etc, que são transmissíveis, né? Oh, pneumonia não, perdão, é tuberculose, que é transmissível, né? Então isso, como tem mais pessoas e mais pessoas idosas e mais pessoas mais frágeis, que não tem nenhuma assistência social, essas pessoas vão pressionar mais ainda o SUS, que ele é desestruturado
políticas da burguesia, né? Das pessoas que controlam a política no país, né? Dos barões, né? De quem tem dinheiro no capitalismo, eles vão retirando o dinheiro do SUS enquanto a população vai aumentando e vai envelhecendo. Aí você vai vendo aí aonde que tá chegando. Ele tá basicamente essa roda que tá sendo, essa roda não, essa estrutura que tá se formando é uma estrutura para matar pobre, gente. É disso que a gente está falando, uma estrutura para matar pobre e idoso, que já acontece atualmente e a tendência é piorar, se a gente não tiver uma mudança de forma de produção, uma mudança de sociedade, né? A profunda mudança demográfica e epidemiológica ocorre em paralelo ao avanço da quarta revolução industrial e tecnológica. O uso da biotecnologia, inteligência artificial, Big Data, edição genética, manufatura aditiva, nanotecnologia, internet das coisas formam um bloco de inovações que se expressam no campo da saúde de forma decisiva, trazendo enormes ameaças e potencialidades. Por que ele fala ameaças e potencialidades aqui, rapaziada? Por quê? Essa tecnologia é uma ferramenta. Ela pode ser utilizada tanto para fomentar uma saúde para o povo, quanto para fomentar uma escassez, né não? Se você utiliza, inteligência artificial, Big Data, para retirar profissionais da saúde do campo da saúde e precarizar o atendimento das pessoas, qual que é o resultado disso? É uma ferramenta boa, ou é uma ferramenta, perdão, que ela pode ser boa ou ruim. Depende de como ela vai ser usada. Se tiver na mão do capitalismo, do capitalista, ele vai querer o lucro. E acabou. Se tiver na mão do povo, do, so- do, do povo pelo povo, né? Essas tecnologias, elas vão aumentar elas vão aumentar a capacidade de atendimento. E aí trazendo mais profissionais, quando você for numa USAFA, numa UPA, será mais fácil para pegar o seu histórico, os seus exames, você não ficar mais com aquele papelzinho, cadê, ó? Deixa eu pegar aqui. Esse papelzinho aqui, ó, deixa eu só cobrir as informações, né? Esse papelzinho aqui, ó, do plano de saúde que todo pobrinho tem, não vai ser mais assim. Seria um sistema que você teria acesso aos exames, aos resultados, e pipipi, popopó, de uma forma mais simples, mais fácil e atendendo mais pessoas. Olha só. Vamos seguindo. Esse aqui tudo vai pra lá também. É tudo pra lá. Vamos passar. É importante. Borari, borari. Passei. Seguindo no texto. A interconectividade, propiciada pelas tecnologias 4.0, implica a incorporação de novos campos do conhecimento e setores de atividade no CEIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde. Estou falando isso para gravar. Com um intenso movimento de automação baseado na utilização de redes de máquinas inteligentes. A disseminação de tecnologias digitais tem levado à erosão das fronteiras entre setores e campos do conhecimento e provoca uma radicalização do caráter sistêmico do espaço econômico de acumulação de capital na saúde. Vamos lá. As novas possibilidades tecnológicas para a promoção, prevenção e proteção à saúde evidenciam um verdadeiro processo transversal de destruição criadora no campo da saúde, colocando um enorme desafio para que o SUS possa se consolidar como um sistema universal. No mundo do trabalho e do emprego da saúde, as atividades ligadas ao CEIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde, notadamente os serviços de atenção e cuidado continuarão a ser grandes geradoras de empregos qualificados, mas novas ocupações serão criadas e antigas modificadas, incorporando novas habilidades. A formação dos profissionais da saúde precisará ser cada vez mais interdisciplinar, especialmente habilitada para operar novas tecnologias digitais que fortaleçam a atenção e o cuidado humanizado no serviço da saúde. O conjunto de transformações recentes também afeta de forma decisiva o mundo da ciência, tecnologia e inovação em saúde, CTI em saúde. Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, né? CTI. A ampla difusão de tecnologias da Revolução 4.0 abre a possibilidade de novas formas de produção do conhecimento calcadas
na transdisciplinaridade e orientadas aos desafios da saúde e da sustentabilidade, reforçando a centralidade do CTEI, que é o Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, para a economia, bem-estar e sustentabilidade. Em paralelo, permanece o desafio do financiamento das atividades de pesquisa básica fundamentais para o avanço do conhecimento científico. A compreensão dos desafios provocados por esse conjunto de transformações sociais e tecnológicas sobre o SUS e o CEIS, de forma realista e pragmática, deve considerar o espaço concreto no qual ocorrem. No cenário internacional, o contexto geopolítico é de emergência climática, deterioração, do ambiente de cooperação global, aprofundamento da financiarização, expansão do poder das grandes empresas transnacionais e aumento das desigualdades, assimetrias e iniquidades. O que ele está falando aqui? Como eu falei, existe um avanço tecnológico que é uma ferramenta. Ela pode ser utilizada tanto para o povo quanto para encher o rabo desses pau no cu de dinheiro. E o que eles estão fazendo? Estão enchendo o rabo de dinheiro e, como consequência, cria desigualdade, desemprego, fome, falta de acesso à saúde, problema climático, falta de água, problema de economia estratégica do país, né? E esse é o cenário global, tá? O mundo é capitalista, vamos lembrar. Poucos países no mundo são comunistas ou socialistas, né? O mundo é capitalista. É, e isso, como consequência, o que ele faz? Ele vai concentrando a renda, aumentando a financiarização dessa renda, né? Que é o quê? O cara especular com o valor de um remédio, da saúde, o cara especular com ações é, de uma empresa de saúde, do grupo vai. Eu não sei o nome grande de um cara da saúde, não sei mesmo. Perdão, vocês vão me perdoar por isso, mas eu vou procurar no próximo capítulo eu trago. Mas é o seguinte, você vai lá no plano de saúde, no Ana Costa da vida, no Albert Einstein da vida, deixa eu ver outros planos de saúde transmontano, no qual que é a tendência desses caras? Eles vão dificultando o acesso da população de baixa renda à saúde, enquanto eles fazem uma pressão nos governantes para que o SUS seja cada vez mais sucateado, ou o sistema de saúde público em qualquer país seja sucateado para que aumente a renda desses caras, para que eles consigam aumentar ainda mais o seu dinheiro, ficar ali viajando para país e para outro, para que os netos, bisnetos, tataranetos consigam continuar mandando no mundo e o povo, ó, tanto faz como tanto fez, amigo. Essa é a questão, né? E isso é no mundo todo capitalista, viu? No mundo todo. O acirramento das tensões entre blocos liderados pelos Estados Unidos, China e Rússia aponta para o surgimento de uma ordem internacional multipolar, especialmente após a pandemia da Covid-19 e a eclosão da guerra da Ucrânia. Na economia internacional, observa-se um aprofundamento sem precedentes do poder das instituições financeiras em paralelo ao surgimento e expansão de monopólios digitais. O movimento pode ser verificado na concentração do mercado em gigantescas empresas como Google, Amazon, Facebook e Microsoft, e na constatação de que apenas três instituições gestoras de fundos de investimento, BlackRock, Vanguard e State Street, são as maiores acionistas individuais em aproximadamente 90% das 500 maiores empresas do mundo. Olha lá. Três grupos, né? Gestoras de fundos de investimento controlam 90% das 500 maiores empresas do mundo, né? Esse é o nível de concentração de renda que a gente vive no mundo hoje. Isso é o que o capitalismo gera, né? Concentração de renda e falta de acesso para o povo. Voltando lá, eu não falei sobre o que ele está falando de interdisciplinaridade dos profissionais, né? Que ele está falando que como a tecnologia avança, é necessário que esses profissionais tenham a capacidade de lidar com tecnologias mais complexas para atendimento, né? E aí, o que acontece? Acontece um conflito. Como é que uma pessoa, vai lá, um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, uma médica, um profissional ali é, terceirizado, que seja, como é que ele vai acessar esse sistema se ele não tiver o manuseio de uma tecnologia, de um celular, de um computador? É, é por isso que é necessário fomentar e investir não só
em acesso para a população, mas também a educação para esses profissionais, preparo para esses profissionais, alocação em áreas específicas para esses profissionais, né? Mas vamos seguindo. Esse movimento afeta significativamente a saúde. Ah, deixa eu só essa parte aqui das principais, dos principais grupos, porque é importante dar nome aos bois, né? E vamos seguindo. Esse movimento afeta significativamente a saúde, as atividades ligadas à saúde, inclusive a atenção básica, se constituem frentes de expansão cruciais das grandes empresas globais, manifestando um processo de invasão da lógica industrial em todas as esferas produtivas, inclusive nos serviços, conforme a perspectiva que orientou a formulação do CEIS desde a sua origem. Neste contexto, o domínio de capacitações científicas, tecnológicas e de inovação se intensificam. Cerca de 88% das patentes depositadas na área da saúde são provenientes de apenas 10 países. A gente está falando do mundo de 198 países, eu acho. Quase 200 países aí. E 10 países são os que controlam 88% das patentes da saúde. Estão entre eles Estados Unidos, China, que respondem com cerca de 53% das patentes em saúde, são os maiores, no âmbito do Tratado da Cooperação das Patentes, PCT, e 44% das famílias de patentes eh, em saúde 4.0. Ou seja, eles são os dois países que disputam o controle hegemônico dessas patentes, né? A assimetria na produção de conhecimento científico e de inovações tecnológicas em saúde, acompanhada de uma base produtiva fragilizada, tendem a se converter em iniquidade do acesso à saúde, conforme evidenciado durante a pandemia, atualizando a visão para o contexto contemporâneo de transformação tecnológica e dos desafios, para os sistemas universais de saúde e do Sistema Único de Saúde, o SUS. O que ele está falando? Como tem países que estão concentrando o poder de produção científica, de pesquisa no mundo, 88% estão na mão de dois, né? O que acontece com os outros países, né? O que acontece com os outros países que não têm acesso? Isso tem uma consequência direta no povo quando vai na USAFA, na UPA. Isso tem uma consequência direta, porque como o país, ou como o nosso país não produz nessa quantidade, não produz cientificamente um remédio brasileiro, uma vacina brasileira, não se fomenta a criação de USAFAs, de UPAs, um fomento justo não, perdão, um fomento expressivo na saúde para se formar uma estrutura que o povo tem acesso, aí acontece o quê? Pandemia, né? Pessoa morrendo por doença evitável, né? Pessoa tendo que amputar braço, mão, perna por causa de diabetes, né? Vira e mexe aí pessoal com câncer porque não tem acesso a uma alimentação de qualidade, né? Muitas vezes não consegue nem fazer um exame. A mulher precisa de um ginecologista, vai na USAFA. Você tem que esperar um ano pra conseguir a porra de uma sessão de ginecologista. Ou seja, o que acontece na política do mundo tem influência direta na ponta, né? Não tá desconectado. O capitalismo gera isso, rapaziada, né? Segundo o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, o sistema político e econômico não está fornecendo bens públicos globais de importância vital: saúde pública, ação climática, desenvolvimento sustentável, paz. Apesar dos mecanismos multilaterais de acesso, como a COVAX Facility, terem sido fundamentais para garantir a vacinação nos países de renda baixa, a assimetria tecnológica e industrial se traduziu em uma assimetria no próprio direito à vida. Olha isso aqui, que é o que eu estou falando. Conforme exposto em editorial da prestigiada revista Lancet, no final de 2021, enquanto países com capacidade produtiva como o Brasil e a União Europeia haviam imunizado totalmente mais de 70% da população, países de renda baixa, sem capacidade produtiva em saúde, haviam imunizado menos de 5% da população. Se aqui morreu 600 mil pessoas, rapaziada, imagina nesses países, né? Que, que só conseguiram imunizar menos que 5% da sua população.
A desigualdade define a época em que vivemos. Enquanto 1% mais rico capturou 38% da riqueza global nos últimos 25 anos e foi responsável por 15% das emissões globais de carbono entre 1990 e 2015, os 50% mais pobres ficaram com apenas 2% da riqueza e participaram em 7% das emissões, né? Olha o tamanho da discrepância do rico para o pobre. As desigualdades da burguesia, né, no caso. As desigualdades econômicas estão intimamente conectadas com a vulnerabilidade social e a injustiça climática, influenciando e sendo afetada pelas demais. Ou seja, o que o barão da saúde, da educação, eh, capitalista faz para tirar o acesso do povo tem consequências diretas com a morte da nossa população, da classe trabalhadora. Não está desconectado, rapaziada. Em meio ao crescimento das desigualdades, emerge e se consolida uma consciência ambiental. A assinatura do Acordo de Paris e o lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tudo papagaiada, né? Evidenciam como atores econômicos, sociais e políticos globais têm se movimentado para lidar com a dinâmica contraditória entre expansão e acumulação de capital, e a tendência imanente ao sistema de gerar assimetrias, exclusão, desigualdade, perda de legitimidade social e insustentabilidade, atualizando a visão para o contexto contemporâneo, de transformação tecnológica e dos desafios dos sistemas universais de saúde e do Sistema Único de Saúde, o SUS. O que ele está falando? Ele está falando que ao mesmo tempo que a tecnologia avança no mundo, a pesquisa científica avança no mundo, a situação das pessoas, o povo, está piorando, porque essas pessoas não têm acesso. Não têm acesso não só ao resultado dessas pesquisas, como as pessoas não têm acesso a participar dessa pesquisa, para onde ela vai, como ela vai ser feita, o pagamento para o acesso à vaga de emprego nesses locais, né? Então a população está fora disso e está morrendo por causa dessa assimetria, né? Dessa desigualdade. As transformações apresentadas e resumidas no quadro 1 colocam importantes desafios para a viabilização do acesso universal à saúde no Brasil. Se esses movimentos globais não forem compreendidos e aproximados ao campo das políticas sociais e do desenvolvimento, o desdobramento será a perpetuação de um padrão compensatório de políticas públicas, enquanto a realidade escapa a uma estratégia estruturante e eficiente que aproveite as oportunidades dos novos paradigmas tecnológicos em curso. Ele está falando o quê? Que o bonde está passando, né? E vidas perdidas, essas vidas não voltam. Enquanto a gente não entrar nesse bonde, enquanto o povo não tomar de assalto essas relações, é, vai ser irreversível, né? É irreversível. Enquanto a gente, o SUS, não tiver acesso ao fomento da tecnologia, contratando pessoas da classe trabalhadora e elas direcionando para onde vai essa tecnologia, né? Porque não adianta nada você pesquisar e as pessoas não terem acesso, que é o que ele está falando aqui. Dar o acesso para as pessoas da população e não só isso, fomentar a criação da educação dessas pessoas para que elas possam participar dessas pesquisas também e ter ideias, né, sobre isso. Que aí ele traz um quadrinho aqui sobre as principais transformações em curso e seu impacto no campo da saúde. Vamos lá. Na esquerda tem as transformações e os impactos. Transição demográfica e necessidade de saúde. Quadro de complexidade epidemiológica se aprofunda. Longevidade e envelhecimento da população com peso crescente das doenças crônicas na carga de doença e forte presença de doenças transmissíveis de causa externa. A Revolução 4.0. Radicalização do espaço sistêmico de saúde e introdução de inovações abre desafios e oportunidades para a organização do sistema de saúde e para o acesso universal. Financiarização. Risco da estratégia de P&D, pesquisa e desenvolvimento, se afastar do bem-estar, desarticulando a inovação do acesso universal, equânime e integral. Tensão crescente entre a dimensão coletiva e a individual na saúde. Tá falando o quê? Que a financiarização ela tem um problema de concentrar a renda e concentrar o acesso à saúde. Quer dizer o quê? Que mesmo que a tecnologia avança, as pessoas não terão, as pessoas, o povo, a gente, né, não terá acesso à tecnologia e esse atendimento. E a financiarização
Existe em qual sistema? É característica de qual sistema? Sistema capitalista, rapaziada, não vamos esquecer. Conglomeração. Grande concentração e centralização de capital. Centralização de capital e concentração acontece onde, rapaziada? Capitalismo. Vamos seguindo. Em conglomerados econômicos, se traduzem em pouca diversidade e elevada assimetria na base produtiva e de inovação para a saúde. Ciência, tecnologia e inovação em saúde. Centralidade da CTI, que é Ciência, Tecnologia e Inovação na Saúde, a resposta aos desafios da saúde. Discussão global voltada para todas as novas formas de produção científica, orientada aos desafios sociais e da sustentabilidade. Não adianta nada pesquisar e o povo não ter acesso e ainda degradar o meio ambiente, tem que ter a noção disso. Isso que ele está falando. Transformações no mundo do trabalho. Saúde permanecerá como grande frente da geração de empregos de qualidade. Potencial de transformação substantiva nas ocupações de saúde, exigindo formação mais interdisciplinar, inclusive para capacitar profissionais de outras áreas para atuação na saúde. O que ele está falando? Que à medida que a tecnologia vai avançando, o mundo vai se transformando, as outras áreas da saúde vão se interligando e se exige uma maior profissionalização e uma interdisciplinaridade, que é o quê? Várias áreas conversando entre si para se chegar numa resposta para atender o povo, né? Acirramento das disputas geopolíticas e valorização do território. Saúde como fator de soberania, capacidade produtiva e de inovação regional, nacional e local em áreas críticas como a saúde ganha relevância. O que ele está falando aqui? Que como as disputas geopolíticas, os países eles disputam para ter a hegemonia do controle do mundo. O mundo não é feito de pessoa boazinha não, hein, rapaziada? A gente vive no capitalismo, vamos lembrar. Enquanto essa disputa vai se acirrando, enquanto vai aumentando essa disputa, a área da saúde ela se torna crítica. Ela se torna o quê? Algo ainda mais necessário. Por quê? Se está aumentando a disputa entre Estados Unidos e China, se a população dos Estados Unidos não tiver essa saúde, ou a China, vice-versa, o que vai acontecer num possível embargo econômico? Né? Que é, por exemplo, o que acontece com Cuba. Cuba criou mais de duas, se não me engano, mais de duas vacinas do Covid e não conseguia vacinar sua população porque não tinha acesso à seringa, por causa do embargo econômico dos Estados Unidos. E aí? Como é que faz? Eles tinham a pesquisa, eles tinham a vacina feita, só que eles não conseguiam aplicar a vacina na população, né? Por quê? Por causa da disputa geopolítica, né? Porque Cuba, como um país socialista, perdão, não conseguia vacinar sua população graças ao embargo econômico do país capitalista que é os Estados Unidos, né? Então veja, por causa de um acirramento global, a população de Cuba não teve acesso à vacina por durante muito tempo, né? Ou então aqui no Brasil. Como a gente não tem um complexo industrial de saúde fomentado, feito para criar a vacina nossa, e ainda na época a gente tinha um presidente filho de uma puta que falava que era só uma gripe, inclusive devia ser preso, devia ser linchado esse merda, é, a população morreram 600 mil pessoas, né? No país onde a gente poderia salvar essas pessoas, no país onde tem o sistema de saúde, o maior sistema universal de saúde em termos populacionais. Entendeu? É disso que a gente tá falando de coisa séria aqui, não é de brincadeirinha não. É de gente morrendo, é de gente sem acesso à saúde, sem acesso a saneamento básico. E fora isso, né? Fora os problemas globais, os problemas ambientais que se gera isso, né? Mas vamos seguindo. Mudanças climáticas. Ah, ele tá falando aqui, ó, mudanças climáticas. Eventos climáticos intensos, emergência de novos patógenos, que palavra difícil, e outros efeitos das mudanças climáticas devem colocar o sistema de saúde em estado de crise sanitária permanente. Ou seja, se a gente tiver com mais calor, se tiver proliferação de bactérias por causa das mudanças climáticas ou patógenos, como ele fala, né, que são, acho que são agentes que causam doenças, creio eu que seja isso, devido a essas mudanças climáticas, por exemplo, lá no México 70, ou então lá na zona noroeste, por exemplo, na zona noroeste, quando chove, ali na região das quatro pistas, enche tudo de água, amigo. Tudo de água. São Vicente no Jockey, enche tudo de água. Aumenta a contaminação das pessoas por causa dessa água suja que sobe. E aí? O Estado tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso, rapaziada. Lá no Rio Grande do Sul, quando teve as enchentes, que aí o governador na época não fez a manutenção das comportas, isso vinha de vários governos atrás, mas ele também
não fez. E depois que teve a enchente, ele falou para as pessoas pararem de doar alimentos para aquela população. Ele tirou as pessoas dos locais ocupados porque ele falava que eram imóveis particulares. E aí, rapaziada? Consequência direta. O preço do arroz aumentou no Brasil, grande parte porque o arroz se plantava no sul, né? Grande parte do arroz que a gente consome no nosso prato de comida era plantado no sul, graças às enchentes, graças às mudanças climáticas geradas pelo capitalismo, né? Daí a gente não tem um acesso ao arroz, muitas pessoas não têm acesso ao arroz. Olha lá. Crescimento das desigualdades, assimetrias e iniquidades. Aumento da fome, precarização, injustiça climática intensificam as vulnerabilidades em saúde. Determinantes sociais de saúde. Assimetria no conhecimento da capacidade produtiva e de inovação que se convertem em iniquidades no acesso à saúde. Tá falando que o quê? Que o crescimento da desigualdade ela aumenta a falta de acesso das pessoas à saúde, rapaziada. Lá em Brumadinho, quando estourou a barragem, tem criança contaminada até hoje com metal pesado. E aí, quem foi responsabilizado? A Vale teve que pagar uma merreca, né? Uma merreca, e ela continua aí, né? Tá, é normal, a empresa continua normal. Ou então a Suzano lá, que planta eucalipto, é um deserto verde. Continua muito bem, obrigado. A Braskem que tá fundando Maceió, né? Continua muito bem, obrigado. Capitalismo, rapaziada. Essas pessoas nunca serão responsabilizadas enquanto a gente não mudar o sistema de produção que a gente vive. Analisar as tendências citadas é essencial, não apenas para prever o futuro da saúde, mas para nortear uma ação, no presente, das políticas de desenvolvimento. A capacidade de resposta do Brasil aos desafios da saúde e do SUS demanda a reflexão e a construção de um novo Estado, que coloque a economia a serviço da vida, dotado de capacidade para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Esse quadrinho aqui eu vou passar para lá, porque basicamente ele já é o resumo dessa primeira parte, então vai me servir bastante. Deixa eu passar lá pro nosso Word. Pá, pum, copiou. Aqui, deu dois enterzinho, colou. E pronto. Hum, hum. Vamos continuar. O Estado Nacional continuará a ter papel fundamental. Rapaziada, não dá pra eximir o Estado das responsabilidades dele. O Estado, ele não existe por si só. O Estado é uma ferramenta. Pensa numa chave de fenda. Você pode usar a chave de fenda tanto para trocar o seu chuveiro, quanto para enfiar ele quanto para enfiar na tomada e explodir a tua mão, né? Não, vamos usar outra ferramenta, vai. Você pode utilizar uma foice tanto uma para colher uma plantação quanto para assassinar uma pessoa, né? O Estado da mesma forma, ele é uma ferramenta. Se ele estiver na mão da burguesia, das pessoas como vai Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira, Valdemiro Santiago, Blário Maggi, Mário Blage, nunca lembro o nome desse merda aí. É, quando estiver na mão do agronegócio, quando estiver na mão desses barões aí, né? O Estado vai servir para eles, porque eles que estão controlando a ferramenta está na mão deles. Se a mão estiver no lado do povo, dos trabalhadores, né? É, se a terra estiver na mão, por exemplo, do MST, que produz comida sem agrotóxico, né? Que tem várias cozinhas solidárias, inclusive lá no sul, quando teve as enchentes, o MST colou para doar comida e água. É totalmente diferente, porque aí a ferramenta do Estado serviria à população. Essa é a diferença, pessoal. Vamos seguindo. É preciso analisar o processo histórico e estrutural que condicionou as políticas do passado e contextualizado para entender o grau de liberdade e a capacidade de execução de políticas estruturais no presente. Deve-se pensar em arranjos institucionais, em instrumentos para articular medidas de estímulo aos investimentos, desenhos de subvenção econômica para projetos estratégicos, criação e participação acionária em empresas nacionais, utilização altiva e ativa do poder de compra, tratando o mercado interno como patrimônio nacional, controle de entrada de capital estrangeiro, entre outros. O que ele está falando aqui? Tem que se fomentar uma estrutura que alavanque o mercado nacional e que esse mercado nacional esteja direcionado para atendimento do povo.
A economia tem que servir ao direito à vida do povo, e não simplesmente um simples exportador, né? Tá falando que o capital estrangeiro tem que ser controlado. Não é assim não, entra qualquer um aqui, faz a farra que quer e foda-se. Não, a gente tem que ter um fomento e uma proteção do nosso sistema nacional. É isso que ele está propondo aqui. O Estado Nacional deve ser capaz de formular e implementar políticas sistêmicas e estruturais, contextualizadas e coordenadas nas várias escalas territoriais, de forma a contemplar os diferentes territórios e regiões do país. A diversidade sociocultural e ambiental presente no Brasil é uma potencialidade geradora de diversidade, de conhecimentos e soluções para os problemas nacionais. O que ele está falando? Está falando que o Brasil é um país muito diverso, de muitos biomas, de muitas culturas e também de territórios. Ele está falando que cabe ao nosso Estado, que é uma ferramenta, cabe ao nosso Estado ser utilizado como ferramenta, um Estado utilizado pelo povo, para entender essas diversidades, entender o que cada região precisa, né? Por exemplo, São Paulo, um tempo atrás, na época das queimadas, teve o pior ar do mundo, né? Em alguns dias. E aí, como é que vai tratar? Como é que vai ser a diminuição de gás metano na região de São Paulo? Como é que vai ficar o tratamento? Como é que vai ser instalado tratamento de ar em certas regiões? De onde que vai vir o dinheiro? Onde que vai ser fomentada a pesquisa para, por exemplo, diminuir as queimadas naquela região? E quais projetos políticos, quais projetos sociais vão ser fomentados, direcionados, né, para diminuir a poluição do ar em São Paulo, ou então para diminuir a construção de casas e prédios para especulação imobiliária, e utilizar os imóveis que estão desocupados na região de São Paulo, que tem mais imóvel desocupado do que morador de rua, e abrigar aquelas pessoas e fomentar um processo de educação, de saúde, comida, alimentação saudável. É disso que a gente está falando. A gente está falando de o Estado Nacional ser utilizado em cada espaço, em cada local diferente do país. Eu estou usando São Paulo como exemplo porque é aqui próximo, é, para para melhorar a situação do povo, melhorar as condições de vida da população, né? Para você não chegar lá, quem tem rinite, quem tem sinusite, chegar em casa, e quem mora em São Paulo e região do litoral, como eu moro aqui, e não ter que ficar se matando de remédio, fazendo inalação, porque estruturalmente se criará um fomento de melhora das condições do povo. Essa é a diferença da política no capitalismo, do Estado sendo utilizado para engordar o rabo desses arrombados aí de dinheiro, e a diferença do Estado sendo utilizado como uma ferramenta para melhorar a vida do povo, né? Vamos seguindo. Para tanto, o passo mais difícil é adotar uma perspectiva que capte o caráter interdependente, dos modelos de organização da produção e da sociedade com o meio ambiente. O fortalecimento do SUS, ao se converter em desafio nacional, pode mobilizar as energias utópicas necessárias para dar sustentação à construção de um estado de bem-estar social no Brasil. Vamos lá. Estado sendo utilizado para a saúde do povo, é isso que ele está falando. A dimensão econômica da transformação produtiva é decisiva para a realização desse objetivo. A reconstrução da economia e da indústria nacional intensiva em tecnologia deve ser encarada como aspecto central, para que o acesso aos direitos sociais não se mantenha como privilégio de uma minoria, que é uma pá de burguês pau no cu que fica doente e vai para o Albert Einstein, seja para garantir a sustentação material para o acesso universal à saúde, seja pelo dinamismo econômico seja pelo dinamismo econômico que esse projeto dispara. A próxima sessão apresenta como a perspectiva do CES, Complexo Econômico Industrial de Saúde, que coloca a economia a serviço da vida, pode embasear um processo de mudança estrutural, que promova o dinamismo econômico, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental, em meio aos desafios e oportunidades gerados pelas transformações contemporâneas. Muito bom, né? Muito bom. Vamos seguindo. Mais um tópico. A perspectiva do complexo econômico industrial. Oi, carai, travei tudo. A perspectiva do complexo econômico industrial da saúde, CES. A Constituição Federal de 1988 aprovou importante ampliação dos direitos sociais no Brasil, sendo particularmente relevante a universalização
da saúde, do Sistema Único de Saúde, cuja importância foi colocada em evidência durante a pandemia de Covid-19. As bem-sucedidas ações públicas em defesa da vida, com destaque para a imunização da população, aumentaram a percepção sobre o valor social das instituições públicas tais como o SUS, o maior sistema universal de saúde do mundo. No entanto, ainda temos muito a avançar para garantir o acesso universal, integral e equânime para todos os brasileiros, brasileiras e brasileiras. Não vamos excluir o pessoal do gênero neutro. Vamos seguindo. O que ele está falando? Ele está falando que apesar do SUS ser o maior sistema do mundo de saúde, ele ainda não consegue alcançar toda a população brasileira da mesma forma. Por quê? Muitas pessoas ainda não têm acesso, é distante, é difícil. Eu fui vacinado 3 vezes da Covid. Eu peguei Covid e minha memória ficou uma porcaria. Imagina quem mora no cu do Judas, né? Quem não tem um postinho de saúde decente, né? Quem mora, vai, no fundo do lado do México 70, como foi difícil para conseguir ter um acesso à saúde. Mesmo assim, o SUS fez um trabalho muito, assim, um trabalho que, vamos lá, para as condições que ele tinha na época, era uma política que o presidente falava que era uma gripezinha, era uma política que o pessoal não teve lockdown, né? Não teve porra nenhuma de lockdown, que aí o pessoal fazia propaganda pra, ai, vamos ver, como é que é? Vamos, a economia não pode parar, era o discurso da época, né? E foda-se quem morresse, né? Não é uma gripezinha, não sou coveiro. E mesmo assim o SUS fez um trabalho de imunizar as pessoas. Eu mesmo tomei 3 vacinas sem pagar R$ 1. Sem pagar R$ 1. Essa é a diferença, né? De uma política feita para o povo e uma política feita para barão. Uma política feita para burguês. Não? E além do mais, né? Criaram-se vários bilionários da saúde nessa época. Que coincidência, né, meu amigo? Por que será que aconteceu isso, né? Enfiando cloroquina no rabo de todo mundo e falando que era só uma gripezinha. A perspectiva defendida, que vem sendo desenvolvida na Fiocruz ao longo dos últimos 20 anos, indica a interdependência analítica e política entre as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento. Conforme a concepção de um dos maiores pensadores sociais do Brasil, Celso Furtado, ainda quero trazer ele aqui para a gente ler, mas tem muito autor, calma, ainda vai vir. O desenvolvimento é um processo de mudança estrutural, no qual a introdução de inovações transforma a base produtiva e tecnológica para garantir o atendimento das crescentes necessidades da sociedade. O que ele está dizendo é exatamente o que a gente está discutindo aqui, que a mudança que para uma pessoa ter um acesso a um remédio de qualidade, um atendimento de qualidade, uma saúde de qualidade, a mudança tem que ser estrutural, tem que se mudar a estrutura de criação de remédio, tem que se mudar a estrutura de acesso ao ZAF, uma UPA, o que quer que seja, para que a população tenha acesso àquela saúde. Por exemplo, os CIEPs, lá da época do Brizola. Eram colégios que tinham acesso a psicólogo, dentista, até acompanhamento para ver se a criança tinha piolho, tinha acesso a comida. Era uma escola eh, era um colégio. Peraí. Hum, 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 hum. Oh, perdão. Seguindo. Era um colégio que fomentava para a população pobre um acesso. Era uma mudança estrutural naquelas regiões, hein? E mesmo assim foi destruído, infelizmente. A pessoa pobre tinha acesso a psicólogo, dentista. Eu não tenho acesso a psicólogo. Para mim, o psicólogo é caro, rapaz. E você vai no plano de saúde, é meia horinha ali, uma consulta marromena, porque o psicólogo que trata pelo particular, trabalha ali no particular, no plano de saúde, ele ganha merreca. Ou que trabalha no plano de saúde. Vale muito mais a pena o psicólogo trabalhar por conta própria como autônomo, que ele ganha muito mais. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, né? As pessoas não têm acesso a nada, a população. É muito difícil, muito difícil. Sem transformação produtiva e inovação tecnológica. O acesso aos direitos de cidadania permanecerão restritos a uma minoria privilegiada da população. Olha o que ele está falando. A base científica e tecnológica e a autonomia econômica e produtiva são fundamentais para garantir o acesso a direitos essenciais. Perdão, como evidenciou-se no contexto da pandemia. Na pandemia, rapaziada, morreu 600 mil pessoas aproximadamente. Porém, a maioria é pobre, tá? E a grande maioria é pobre e preto, tá? É. Vamos seguindo. Ah, um filme legal que
Fala um pouquinho sobre isso, é aquele Elysium lá, que é do Wagner Moura com, acho que é com o Matt Damon, que fala exatamente sobre acesso à saúde da população. É uma boa recomendação de filme aí. É um filme, né, meio, não é um filme que entra em discussões muito complexas, mas mesmo assim, é um filme legal de se assistir e traz essa perspectiva aí da diferença de acesso da saúde para rico e para pobre. No programa de pesquisa do CES, Complexo Econômico Industrial de Saúde, a saúde é vista como um claro e destacado espaço de reprodução da dinâmica capitalista. Opa! Muito bom, hein? Aqui ele tá falando. Em sua tensa articulação com a vida, a política e a sociedade, superando visões fragmentadas e setorizadas, que ora a tratam como externalidade ou como mero capital humano, ora como um campo específico e isolado das políticas sociais, a pandemia da Covid-19 acentuou a importância de tratar a saúde como um espaço de desenvolvimento, a um só tempo econômico, social e ambiental, superando falsas e lineares dicotomias entre essas esferas. O que ele está falando? A Covid, na época, o que ela fez? Ela mostrou como é importante que a saúde tenha um complexo industrial para se fomentar a pesquisa científica e acesso da população a essa pesquisa. Por quê? A gente tinha uma doença que não se tinha vacina. E o país que tinha mais acesso, ou que tinha um econômico e industrial de saúde forte, como a China, né? O que eles fizeram? Foram um exemplo de controle de pandemia. Eles foram um exemplo porque, estruturalmente, eles tinham capacidade de lidar com uma população de quase 2 bilhões de pessoas. Enquanto aqui no Brasil, que é tudo sucateado e o presidente falava que era uma gripe, morreram 600 mil pessoas no país de 200 milhões. Essa é a diferença de uma política feita para o povo e uma política feita para rico. O Brasil conta com o maior sistema universal de saúde do mundo e possui um sistema produtivo e inovativo potente de saúde, que mobiliza cerca de 10% do PIB, rapaziada. 10% do PIB representa o SUS no Brasil, né? 10% do PIB, não é pouca coisa. Imagina se existisse um fomento e um financiamento e uma e uma e um investimento nesse complexo de saúde, hein? O que não seria o Brasil na saúde em relação ao mundo? Representa um terço do esforço científico de pesquisa com forte alinhamento às tecnologias 4.0, além de ser espaço privilegiado para a geração de investimentos, renda e empregos, representando aproximadamente 10% das ocupações formais, ou seja, 10% dos empregos formais no Brasil tem a ver com o SUS, e 25 milhões de empregos diretos e indiretos. No entanto, o desenvolvimento do CIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde, não acompanha as crescentes necessidades da saúde da sociedade brasileira. O compromisso de garantir o acesso universal, integral e equânime em um país de dimensões continentais gera uma demanda proporcional ao desafio de garantir promoção, prevenção e atenção à saúde em escala nacional. A gente não está falando de prevenção, né? Mas não só no tratamento de pandemias e o que quer que seja, é importante o tratamento da prevenção para que a merda não aconteça, antes prevenir do que remediar. E a economia está diretamente ligada a essas ações. Vamos lá. Barari, barará, que excede em muito a capacidade produtiva e tecnológica nacional instalada. A análise da evolução das relações comerciais em saúde no Brasil evidencia um movimento estrutural de crescente descompasso entre as necessidades de saúde da população e a base produtiva que lhe dá sustentação. Essa realidade, no entanto, não se configura de forma espontânea no país. Ao contrário, o que ele está falando aqui, ó? Ela não se configura de forma espontânea, ou seja, não é à toa. Não é à toa. É um projeto, rapaziada. Ao contrário, é tributária de uma aposta de inserção passiva e subordinada na geopolítica internacional, cuja dinâmica relega a dependência aos países excluídos do processo de geração e retenção de conhecimento. A desigualdade e a polarização capitalista manifestam-se na conformação ou reafirmação de uma ordem global essencialmente assimétrica e desigual. O que ele está falando? Que essa porra dessa situação que a gente vive, que é a falta de acesso à saúde no nosso país e no mundo, não é à toa. É graças ao sistema capitalista. Presta atenção.
Como enfatizado na tradição do pensamento social latino-americano e atualmente reconhecido por muitas escolas de pensamento, tal como a da complexidade de Harvard e a neo-schumpeteriana, não sei nem que peste é isso, os atrasos econômico e social estão relacionados e podem ser compreendidos como dimensões distintas de um mesmo problema. O subdesenvolvimento que se expressa internacionalmente como assimetrias entre países e nacionalmente como heterogeneidades estruturais. Tá falando que tanto a. É, tá falando que está amplamente documentado como a complexidade de Harvard e a de neo-schumpeteriana, os atrasos econômicos e sociais estão relacionados com o acesso à saúde da população. Né? Estão relacionados com as assimetrias entre países, que é o quê? Como que pode? No mundo existe Big Data, 4G, 5G, microchip, o caralho, inteligência artificial, e ainda existe país que só consegue imunizar 5% da sua população, né? Como? É porque existe um sistema chamado capitalismo, que ele serve para isso. Ele concentra a renda e concentra o acesso à tecnologia e o acesso à saúde. Por isso que ao mesmo tempo que existe inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, tem países que não têm nem acesso à água, como é o caso da Palestina. Tem países que não têm acesso à comida, como é o caso da Palestina, como é o caso do Brasil. Uma a cada 5 pessoas em Pernambuco não tem acesso à água potável, como eu falei antes. Energia elétrica, a gente paga uma fortuna, né? Muitas pessoas não têm acesso a uma alimentação de qualidade. Tem que viver de salsicha, steak, quitute, o cara é quatro. E vamos seguindo. Sendo que existia a capacidade de atender toda essa população de todos esses países com a tecnologia que a gente tem hoje. A reprodução de uma estrutura econômica primária exportadora e pouco diversificada limita o potencial do crescimento e torna vulnerável as políticas sociais pelas relações externas. A restrição externa é estrutural, sendo o balanço de pagamentos a grande expressão da dependência do atraso tecnológico. De outro lado, simultaneamente se reflete nos problemas crônicos do mercado de trabalho e na vulnerabilidade da política social, encapsulando a área social em suas funções compensatórias, sem capacidade de se constituir um elemento dinâmico. O que ele está falando? Que graças a essa dinâmica capitalista, existe um atraso tecnológico e uma dependência tecnológica em relação a esses países. Ou seja, como o Brasil não produz um remédio do câncer, ele fica dependente de comprar de fora. Como o Brasil não produz uma máquina de raio-x, uma máquina de tomografia, ela fica refém das máquinas que vêm de fora, né? Esse é o problema do sistema que a gente vive hoje. E aí, na ponta lá, quando você vai fazer um exame, é caríssimo para você fazer um exame, então o acesso é quase que impossível para uma população pobre. Embora a economia possa apresentar ciclos de crescimento, conforme as experiências nos períodos da industrialização do século XX e mais recentemente nos anos 2000, os problemas estruturais relacionados à dependência tecnológica produtiva se manifestam persistentemente, repondo de modo agudizado a condição de vulnerabilidade econômica social. Foi necessária a crise pandêmica para que essa perspectiva fosse vista com maior clareza no campo da saúde. Ele está falando que o quê? Que na pandemia isso ficou escancarado, que como a gente era um país dependente, fudido, que não produz porra nenhuma de tecnologia na saúde, não produz quase, assim, porra nenhuma que eu falo em relação à capacidade que a gente teria, né? Se produz, lógico, mas muito pouco em relação à capacidade que o nosso país tem. E como se teve uma política de abnegação da ciência no país na época, né? A gente se torna um país desindustrializado, perdão, dependente, com a população morrendo aos montes, não tendo nem caixão para enterrar o povo. Essa é a consequência de uma política capitalista, pessoal. Da repressão acentuada da economia brasileira nos últimos 5 anos. Vamos lá. Ficou evidente perdão, a fragilidade da base produtiva tecnológica nacional decorrente de processo de desindustrialização e da reprimarização acentuada da economia brasileira. Reprimarização, pelo que eu estou entendendo aqui, é fazer o quê? Tirar a complexidade das indústrias brasileiras e desindustrializar, né? Quando ele não acaba com a indústria, ele vai lá e simplifica, ou seja, o Brasil não vai fazer vacina, remédio para câncer, não vai criar eh, profissionais da saúde
com uma formação acessível para mais pessoas, vai continuar a mesma coisa, né? O médico ainda vai ser o filho do médico, vai ser o rico. Quando você vai no postinho, você vai faltar insulina. Porque nessa porra desse país aqui capitalista, dependente ainda, né? A gente não tem acesso à tecnologia e a gente não pode criar um sistema que atenda o povo de uma forma decente. 5 anos, ficou evidente na falta de produtos básicos. Na época, como o pessoal comprava até papel higiênico aos montes, né? Demonstrando que esta posição de dependência é insustentável, não só do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas também se apresenta como questão de soberania e segurança em saúde. A insuficiência da base produtiva tecnológica decorrente da especialização da produção em produtos de menor valor agregado explica a dificuldade do país em superar a assimetria tecnológica. Em relação ao movimento da economia global, isso se reflete na desigualdade na segmentação do acesso aos bens de serviço e saúde, gerando obstáculos objetivos à expansão do SUS. Em outras palavras, a possibilidade de consumir sem produzir não é compatível com uma sociedade democrática, entre os direitos sociais sejam compartilhados onde os direitos sociais sejam compartilhados por todos. O que ele está falando? Que ele está falando que só consumir de fora, sem o país produzir, sem ter uma soberania nacional, mais cedo ou mais tarde se torna um colapso, que é o que acontece hoje. A gente não tem acesso a nada à medida que o mundo eh, se industrializa e se fomenta uma soberania de outros países, né? Essa discussão deve ser ampliada para pensarmos o desenvolvimento na base econômica, produtiva e tecnológica em saúde. O CEIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde, como fator estrutural para a sustentabilidade do SUS e para a transformação, do padrão de desenvolvimento vigente no país. Na perspectiva do CES, a intencionalidade dos agentes, a ação da sociedade e o Estado possuem um peso decisivo para transformar as condições prévias, sem o que, no sistema produtivo e a estrutura social podem ficar trancados no passado. Não se trata apenas de captar a noção de que o crescimento econômico e a distribuição de renda contribui para as políticas sociais, os que esses são funcionais ao desenvolvimento econômico, com a noção de fornecimento de externalidades. Trata-se, sim, de pensar como a dinâmica capitalista se reproduz por dentro do sistema de bem-estar social, condicionado às políticas públicas. Considerando as dimensões. Eita, fiz bosta, peraí. Que peste que eu fiz? Ai, caralho. Tava lá na página 25, né? Deixa eu voltar. Calma aí, problemas técnicos. Aqui eu já li. Considerando. Aqui eu já li, saúde do século XX. Peraí, tá pra cá. Aqui, ó. Trata, assim, de pensar como a dinâmica capitalista se reproduz por dentro do sistema de bem-estar no social, né? Condicionado às políticas públicas. Considerando as dimensões continentais do Brasil e a potência do seu mercado interno para induzir a diversificação e a internalização de setores produtivos dinâmicos, emerge a decisiva questão de qual base econômica, industrial, social e política condiciona simultaneamente a montagem de estruturas densas de bem-estar social e de desenvolvimento tecnológico. É necessário um novo tipo de desenvolvimento, com dinamismo e forte sentido de equidade social, que é o quê? Um fomento de uma indústria que atua em várias áreas da saúde, interdisciplinares que conversam entre si e que elas, por objetivo, têm que ter o atendimento do povo, um acesso mais amplo e um acesso mais simples, simples não, perdão, um acesso mais amplo e um acesso mais acessível e uma saúde mais acessível para a população, mais fácil falar assim. Para consegui-lo, políticas anticíclicas e compensatórias são necessárias, mas insuficientes. O que ele está falando? Que políticas anticíclicas cíclicas e compensatórias, que são o quê? Você dá ali um desconto no acesso de um exame, um desconto na formação de um médico, um FIES, um ProUni, bibibi, bababó. São políticas que até ajudam, mas elas não resolvem o problema. Tem que ser uma, uma mudança estrutural, né? Diante da crise e dos desafios atuais, impõem-se profundas transformações estruturais que abrem espaço para forças expansivas que estão gravemente refreadas, em detrimento de vastas possibilidades de melhora humana oferecidas pelos avanços
científicos e tecnológicos. Vamos lá. A saúde como vetor do desenvolvimento do Brasil no século XXI. A saúde é um direito universal de cidadania, consagrado pela Constituição brasileira. Está na Constituição essa porra. Ao mesmo tempo em que se constitui um espaço central de interesses econômicos e para o exercício do poder geopolítico global. Para enfrentar os desafios que se colocam para o SUS, como sistema universal, é necessário um projeto corajoso e um novo conjunto de políticas públicas de desenvolvimento, adequadas aos desafios que se colocam no atual momento histórico. Diante das profundas transformações em curso, um sistema universal, equânime e integral exige uma base produtiva e tecnológica cada vez mais sofisticada, que permita atuar em todo o campo do cuidado e para toda a população. A natureza sistêmica da produção e do acesso à saúde exige políticas públicas que considerem a interdependência entre as políticas sociais, industriais e ambientais e de ciência e tecnologia, né? E a construção de novos instrumentos para coordenar os múltiplos interesses existentes na área da saúde. É a articulação coordenada pelo Estado que permite orientar estrategicamente o desenvolvimento do CEIS, mas o Estado, como eu falei, na mão da classe trabalhadora. O Estado na mão de rico vai servir só rico. Regulando o setor privado. Olha lá, regulando o setor privado, vai tomando. Atuando estrategicamente onde o mercado disputa na alta tecnologia e no alto valor dos produtos, e onde o mercado não tem interesse imediato, a despeito do interesse público. É preciso caminhar para uma visão dinâmica, sistêmica e estratégica, que permite apreender as possibilidades abertas para o desenvolvimento nacional mediante a articulação da demanda nacional, da demanda social com o mercado interno e o uso do poder econômico do SUS. O desenvolvimento implica uma transformação brutal de estrutura produtiva que, orientada ao acesso universal no país das dimensões do Brasil, pode se constituir em grande frente de desenvolvimento. O cuidado com as pessoas, traduzido na ampliação e qualificação da atenção à saúde, pode se tornar um polo de expansão de áreas de atividades, industriais e de serviços, que permitam adensar o tecido produtivo e direcioná-lo para compatibilizar a estrutura produtiva tecnológica com a demanda social de saúde. Dadas as dimensões do SUS, essas novas áreas de atividade, sendo intensivas em trabalho qualificado e seguindo trajetórias tecnológicas sustentáveis, têm potencial de atuar no núcleo das políticas de desenvolvimento, promovendo transbordamentos e mudanças estruturais. O que ele está falando aqui? Que o Estado, como uma ferramenta para a classe trabalhadora, para o povo, para a população, ele tende a agir de uma forma que regule o mercado privado, que recrudesça, que tire das empresas, das grandes empresas, o controle do SUS, do sistema de saúde, do controle não só do SUS, do controle do dinheiro, né? Porque o dinheiro que teria aqui para o SUS está indo para a mão desses caras, né? Não existe um fomento. Passa ano e o piso constitucional do SUS, ele abaixa. A gente tem um teto de gastos, rapaziada, que ele faz um teto, que ele limita o investimento no SUS, numa população que só aumenta. O que que vai dar nessa porra? Se a população só aumenta, se a população já não tem um acesso de qualidade, se é necessário fomentar o SUS com dinheiro direcionado para o acesso da população à saúde, se esse dinheiro é cortado e vai para a empresa privada, o que acontece? O SUS vai diminuindo sua capacidade de atendimento, vai diminuindo sua capacidade de pesquisa e esse dinheiro que iria para o SUS está indo para essas empresas privadas. E a proposta aqui desse livro é o quê? Tirar da porra da mão desses caras aí o dinheiro e fomentar no SUS para que essa balança, em vez dela sair do SUS e ir para a empresa privada, ela sair das empresas privadas, desses bandejamentos de barão, e ir para o SUS, trazendo para o povo um acesso à saúde e uma soberania nacional. Entendeu? É nessa dimensão que se coloca o desenvolvimento do ser. Ai, caralho, fiz de novo, não é possível, mano. Essa peste desse botão aqui. Ai, porra, perdão. É que tem um botão do lado do mouse aqui que eu aperto sem querer toda vez. Ah, tá pra cá, ó. Hum, aqui já foi, 25 já foi, aqui já foi. Aqui já foi, aqui já foi. Poder econômico do SUS.
Nossa, produtivo e conectado. Bom, é que o desenvolvimento implica uma transformação brutal na estrutura produtiva do país, que, orientada ao acesso universal num país de dimensões do Brasil, pode se constituir em grande frente de desenvolvimento. O cuidado com as pessoas, traduzido na ampliação e qualificação da atenção à saúde, pode se tornar o polo de expansão das áreas de atividades industriais e de serviços, que permitam adensar o tecido produtivo e direcioná-lo para compatibilizar a estrutura produtiva tecnológica com a demanda social da saúde. Imagina se produzir raio-x aqui no Brasil, máquinas de raio-x. O metal que tem lá em Minas Gerais, os metais, né? As indústrias de chips, microchips, de, de tecnologia em questão de visor, eh, a engenharia civil para se criar os hospitais públicos, né? Você vê que ele vai puxando uma cadeia enorme de fomento de trabalho, de renda, de soberania nacional, que, para além disso, visa atender a população. E quanto mais se traz isso, mais forte fica, né? Mais forte fica e mais ainda se pode fazer mais desse fomento. Isso. É nessa dimensão que se coloca o desenvolvimento do CIS, como espaço destacado para a mudança profunda no padrão de desenvolvimento nacional. O SUS, fortalecido com produção, tecnologia, ciência e inovação, gerando renda e empregos qualificados, pode ser uma plataforma com escala e dinamismo para a sustentação do desenvolvimento de longo prazo no Brasil. O grande desafio estratégico é justamente o de viabilizar uma expansão e transformação articulada de todo o sistema produtivo de saúde para permitir o atendimento a um só tempo, da expansão das ações e serviços universais, com o desenvolvimento potencial, desenvolvimento do potencial nacional produtivo e de inovação. O bem-estar, o cuidado com as pessoas e com o ambiente pode ser a chave para sustentar as mudanças estruturais na sociedade brasileira. O Estado brasileiro e as instituições do SUS devem constituir capacidade para atuar de forma complexa, sistêmica e estratégica, orientada para as necessidades da população. As formulações teórico-políticas amparadas em visões restritas, que enxergam o estado de bem-estar social como despesa, que aqui é o capitalismo, né, rapaziada? Que enxergam o estado de bem-estar social como despesa, acabam contribuindo para a manutenção de subfinanciamento crônico e da, subfinanciamento crônico e da visão apenas compensatória do SUS, um sistema universal potente que atua desde a atenção básica até os procedimentos de alta tecnologia, em programas que são referência internacional, desenvolvendo e produzindo conhecimento, produtos e serviços para toda a população brasileira. Entre os países com sistemas universais de saúde, o Brasil apresenta a menor proporção de financiamento público das ações de saúde. A gente é o país com o maior sistema de saúde do mundo e é o menor financiamento do mundo. Como é que pode? Enquanto nos países europeus, ao menos 70% dessas ações são financiadas pelos estados nacionais. No Brasil, o gasto público em saúde está em torno de 40%. É possível e desejável superar essa contradição, promovendo a ampliação do financiamento público a partir de ações que fortaleçam a produção nacional e permitam um arranjo virtuoso no desenvolvimento do CIS, orientado ao acesso universal. É hora de ousadia para correr os riscos de novas abordagens, e progressiva e coletivamente. Buscar uma visão que forneça o substrato para um novo projeto de desenvolvimento que incorpore uma profunda mudança no padrão de atuação do Estado. Essa é a condição primordial para que a sociedade não seja enganada pelas soluções únicas e possa voltar a ter utopias e energias transformadoras, com vistas à construção de um país dinâmico, justo e democrático. Caralho. A saúde pode e deve liderar essa grande frente de transformação, e o que exige a ampliação de novos paradigmas para tratar o campo da saúde como aposta estratégica do país para a condução de mudanças estruturais. Do mesmo modo que petróleo, aço e automóvel foram motores do desenvolvimento no século XX, a saúde tem potencial para ser um dos vetores de expansão do século XXI. No Brasil, embutindo um modelo de sociedade capaz de lidar com a mudança climática, com as necessidades de expansão de renda e de emprego, com a inovação e com o fortalecimento da produção nacional. Para tanto, a quebra de paradigmas conceituais, o risco de ousar, de trazer a diversidade e o contraditório em todos os níveis e de integrar diferentes áreas de conhecimento de políticas públicas é essencial. Ou seja,
é uma pauta que não pode ser esquecida. A gente não pode abrir mão dessa porra dessa pauta. De que da saúde no Brasil, ela tem que ser direcionada para o atendimento ao povo e o fomento de uma indústria para essa saúde é completamente necessário. E não só é necessário, como é uma chance do Brasil criar uma soberania nacional e sair desse gargalo de pouco acesso à saúde, pouco acesso à educação, pouco acesso a emprego e a renda. As seguintes proposições estratégicas calcadas em todos os capítulos dessa obra, podem contribuir para uma grande transformação no âmbito do CIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde, inserindo na transformação do padrão produtivo e tecnológico nacional. Vamos ver na figura abaixo que atualiza a morfologia do CIS, blá 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 blá. O que é isso aqui? A indústria. Ah, ele faz aqui tipo um organograma, né? Vamos lá. CIS. A base econômica e material do SUS. O SUS é o maior sistema universal do mundo, representa 10% do PIB nacional, emprega 10% das pessoas formais, pesquisa e desenvolvimento é 30%, alto potencial para estimular a economia, área-chave para a quarta revolução industrial e, para além disso, eh, a indústria subsistema da base química e biotecnológica, produz medicamento, insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, as vacinas, reagentes para diagnósticos e a subsistência de base mecânica e eletrônica de materiais, equipamento mecânico, equipamentos eletrônicos, próteses e órteses, material de consumo, dispositivos de diagnóstico, subsistemas de informação e conectividade, subsistema de serviços, atenção primária, hospitais, ambulatórios, serviços de diagnóstico, varejo e distribuição. O que ele está falando? Está falando que o complexo econômico industrial da saúde, ela engloba tudo isso. E não só isso, rapaziada. Imagina com fomento numa área, de atenção primária, de hospitais, o hospital tem que ser construído. Quem vai construir esse hospital? É o povo. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai girar a máquina do país. Ambulatórios, maquinário, próteses e órteses, e a pesquisa para isso, o material para isso, os profissionais para isso, é emprego para o povo brasileiro, é renda para o povo brasileiro, é acesso para o povo brasileiro à saúde e a exames, também a prevenção das doenças, né? E aí, o SUS representando tudo isso aqui na economia do Brasil, imagina a potencialidade do fomento de uma indústria dessa. Pensa comigo. E pensa com o livro, né? É. E terminamos o capítulo de hoje. Eu vou utilizar esses quadrinhos aqui para fazer lá o mapa mental, que vai ficar mais fácil e aqui ele já tem um resuminho. Muito bom. Os caras mandaram muito bem e já economizaram meu trabalho. Eu não vou fazer agora gravando, porque já tá tarde. Tenho que trabalhar amanhã cedo, tenho que acordar cedo da manhã. E eu tenho que jantar, que eu não jantei ainda. Ainda são. Já são 11 da noite e ainda não jantei. Pra poder gravar isso aqui. Temperei o franguinho lá, minha companheira já fez o. Já cozinhou, já deixei temperadinho, pá, tudo de pá, de molho, lavei a louça, papum, que a gente vai se ajudando. E aí ela fez, eu tô louco pra arrancar que eu tô morrendo de fome. Então assim, agradeço quem acompanhou, quem vai acompanhar. Quando esse vídeo sair, eu já vou postar o, o mapa mental também, pra ficar legal, pra facilitar aí quem for acompanhar depois. Agradeço quem acompanhou, quem vai acompanhar. Lembrando que aqui a gente tá todo mundo pra aprender junto, né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter o orgulho de ser da classe trabalhadora, tem que ter orgulho de ter o conhecimento que a gente tem, todo conhecimento é válido, falou? Desde que ele seja desde que ele vise melhorar a nossa vida como povo brasileiro, de ter um entendimento da nossa realidade e de ter um entendimento de como funciona o nosso país para poder modificá-lo, tá bom? Agradeço a todo mundo, mais uma vez, que a vida de vocês seja sempre abençoada, é nóis. Ih, cadê o mouse, bichinho? Aqui, ó.